Pois bem, é uma tentativa, não é um compromisso ainda, irmãos. Estou tentando. Quero convidar cada um de vocês a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Hoje nós estaremos lendo, estudando e meditando os versos 12 a 17. Filhos e herdeiros. Não por acaso lemos o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, que também, em alguma medida, trata deste assunto quando da abertura do culto. Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoração, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Que Deus nos abençoe na compreensão e na exposição deste texto. Como eu tenho dito, irmãos, uma boa forma da gente compreender o texto é fazermos uma leitura sistemática dele. E é exatamente por isso que todas as vezes que introduzimos uma exposição, nós lembramos os irmãos do contexto maior onde esse texto está inserido. E por isso, não voltando no começo da carta, mas a partir do capítulo 7, quero lembrar aos irmãos que no capítulo 7 o apóstolo Paulo está tratando da impossibilidade da autojustificação pelo cumprimento da lei. Nós aprendemos ali no capítulo 7 que Paulo está utilizando o exemplo do próprio povo hebreu, que mesmo tendo recebido a lei, se alegrado nela e se esforçado com todas as suas forças para cumprir cabalmente os preceitos de Deus, isto lhes era impossível, por causa da natureza pecaminosa do coração do homem. Os judeus receberam a lei, se apegaram a ela, amaram a lei de Deus como quem pensa e diz, agora nós sabemos o caminho para agradar a Deus. E eles se apegaram a isso. No entanto, a lei que era para a vida se mostrou para a morte. É o que Paulo está ensinando lá. Porque na verdade a lei não tinha como motivação justificar aqueles que são impossibilitados por causa da natureza pecaminosa de cumprir fielmente a lei. A lei, na verdade, se mostrou aquela que revela quem de fato nós somos, pecadores e necessitados de uma intervenção superior. Isto é, para que houvesse salvação, era necessário que houvesse justiça e o cumprimento da palavra de Deus. Alguém que fosse capaz de cumprir todos os preceitos da lei de Deus e ainda alguém que fosse capaz de pagar o preço para nos requerer como filhos. Jesus Cristo é a resposta para este anseio do coração humano. O capítulo 7 então termina com um brado de um judeu que entende que precisa de salvação, quando ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então, a partir do capítulo 8, de forma pontual, o apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como sendo este que é suficientemente bom e justo para sermos
salvos dos nossos pecados. Ele então se propõe a falar a respeito daquilo que pode de fato nos salvar. Antes éramos escravos do pecado, da natureza pecaminosa, mas por causa de Jesus Cristo nós fomos libertos para servirmos a Deus, não como inimigos, não como filhos da ira, mas agora como filhos do próprio Deus. E Ele então nos salvou e nos regenerou. Existe, meus irmãos, dentro da teologia, alguns grupos que pensam que, em primeiro lugar, Deus regenera o coração e, num segundo momento, a posteriori, Deus envia o seu Espírito Santo. No entanto, biblicamente falando, esta posição não encontra fundamentos bíblicos. E é exatamente por isso que nós confessamos, quanto teologia bíblica e reformada, que todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que passam por esta transformação, por aquilo que Jesus chamou de novo nascimento, recebem o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, renunciam o mal e todos os seus efeitos e buscam viver para a glória de Deus, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Pois bem, no capítulo 8, Paulo então se dá a falar a respeito dos efeitos deste Espírito de Deus no coração do pecador. Deus transforma a nossa vida e Ele aplica a graça de Deus aos nossos corações. Na semana passada estivemos falando como o apóstolo Paulo aborda a ideia de que o Espírito Santo nos dá a garantia e a certeza da salvação, de que nós somos salvos por Deus. Jesus é a garantia desta salvação e o Espírito Santo nos dá a conhecer isso. E, portanto, é exatamente por isso que, apesar de passarmos por dias difíceis, dias onde o luto se torna quase que normal, pense você, são raros os dias, pelo menos nos últimos meses, que nós não abrimos as redes sociais que tinham notas de falecimento de pessoas muito próximas. Quem sabe um vizinho, um parente, um conhecido de um conhecido, ou ainda os nossos próprios irmãos, colegas de trabalho. Então, ter que conviver com o luto tornou-se algo comum para nós. E por isso muitas pessoas vivem desesperadas, com medo da morte. Mas como o cristão encara isso? Nós, porque temos certeza de que fomos salvos por Deus, nós não sabemos exatamente o que acontece ali, naquele momento. Esses dias alguém me perguntou: pastor, será que dói? Eu falei: não sei. Será que demora? Eu falei: meu irmão, a Bíblia diz que compete ao morrer uma só vez. Então, assim, quem morreu, morreu e não voltou para contar, né? Não tem jeito. Então, não dá para saber. Agora, de uma coisa nós temos certeza: quer doa, quer seja rápido ou instantâneo, nós estaremos na presença de Jesus. Não mais como inimigos, como filhos. E é exatamente por causa disso que a morte e todos os seus efeitos não é mais capaz de nos derrubar. É por isso que nós não precisamos temer a morte, embora para aqueles que continuam vivos cause dor, porque nós temos a certeza do cumprimento das promessas de Deus. Na última sexta-feira, no trabalho com os pré-adolescentes aqui na igreja, eu propus que nós estivéssemos produzindo um devocional, um tempo de reflexão, e era um tema livre, quer dizer, eu propus uma ideia e eles poderiam escolher qualquer texto na Bíblia e defender a sua tese naquela perspectiva. Eu disse assim: vocês precisam responder por que vocês amam a Jesus. Aqui na frente tinha o grupo das priminhas, era as meninas da Fabiana e as meninas da Tatiana. Elas escolheram textos que envolvem a palavra de Deus
na criação e na aliança de Deus com Noé e depois de Noé com Abraão. E eu fiquei olhando, falei, onde será que isso vai dar? E a ideia delas foi a seguinte: eu amo Jesus porque Ele sempre cumpre a sua palavra. Irmãos, eu, como pastor, fiquei constrangido com aquilo, de ver meninas tão novas desenvolvendo boa teologia, e elas disseram o seguinte, depois se você não assistiu o vídeo, ainda assiste lá, tem até erros de gravação, a gente cometendo umas gafes lá. Eu amo a Jesus porque Ele disse que faria isso e Ele fez. Eu amo a Jesus porque Ele disse que se Adão pecasse aconteceria aquilo. Eu amo a Jesus porque Ele disse que Ele nunca mais destruiria a terra por meio das águas. Eu amo a Jesus porque Ele disse que Abraão teria filhos, embora tudo dissesse o contrário. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e sobretudo para aquilo que tange as promessas de Deus, isso traz paz e conforto ao nosso coração. Sabe por quê? Deus disse ao nosso respeito: aqueles que vêm a mim, de modo algum eu os lançarei fora. Paulo então está falando desta certeza de salvação. E aqui, embora o texto que nós lemos esteja na nossa tradução dividido por um título, o assunto é exatamente o mesmo. É por isso que o texto começa assim como Paulo está apresentando novos argumentos a respeito daquilo que ele estava tratando. É como alguém que coloca uma premissa, uma ideia, e deseja explicar essa ideia. E ele acabara de dizer que o Espírito Santo habita em nós e que isso produz frutos para a nossa paz e alegria. E um deles, e o principal deles, é a certeza da salvação. E aí, Paulo então começa no texto que nós lemos hoje, dizendo o seguinte: assim, pois, irmãos, ou seja, considerando tudo isso que eu disse, e aquilo que eu acabei de dizer, somos devedores, não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Irmãos, é interessante quando nós olhamos a construção destas frases do apóstolo Paulo, porque ele não nos coloca numa condição de superioridade nem depois de sermos salvos. Ele afirma: nós somos devedores, ou seja, nos coloca no nosso lugar. Mas na sequência ele se compromete em dizer de quem nós somos devedores. Antes nós éramos devedores da carne, ou seja, nós éramos escravos da nossa natureza pecaminosa. E por isso os nossos pensamentos, as nossas atitudes eram guiadas no pendor da carne, como nós vimos na semana passada. Então sim, nós somos devedores, mas agora não da carne, mas do Espírito. Ele vai dizer no verso 13, como se constrangidos a viver conforme a carne. Irmãos, pense comigo, a ideia da escravidão nos ajuda a compreender o que Paulo está dizendo. Nós podemos visualizar aqui alguém que é escravo, que embora tenha vida, ele não vive para si, mas vive para servir aquele que detém a sua vida, o seu Senhor. Então, o escravo, ele é, por força de lei, constrangido a fazer a vontade do seu Senhor. É exatamente aquilo que Paulo está tratando no capítulo 7, quando ele fala de alguém que até tem no coração uma ideia daquilo que Deus espera, mas ele vai dizer: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por que não faz? Porque ele está comprometido pela sua natureza pecaminosa. Um escravo pode até ter lá no fundo do coração algum tipo de vontade, mas no final, todas as suas motivações, o seu pendor, a sua inclinação se resume por constrangimento, por força de lei, na vontade do seu Senhor. E aí ele continua, por quê? E aí ele está explicando essa ideia. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então Paulo faz, de novo, atrelando, aqui o que ele faz é atrelar a ideia de pecado, de natureza pecaminosa, corpo, com morte.
Ou seja, se nós vivemos segundo a carne, ou seja, se vivemos no pendor da carne, produzindo os efeitos de um tempo de escravidão, o nosso destino certamente será a morte. Porque pensemos, o salário do pecado é a morte, estado de afastamento de Deus, um estado onde não se busca Deus, onde as vontades estão suprimidas por algo que é superior à vontade do agente. É exatamente este o contexto narrado no capítulo 7. No capítulo 8, Paulo está, portanto, fazendo um contraste do poder da natureza pecaminosa e do andar no Espírito. E é isso que ele vai dizer na sequência. Então, se mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, um escravo, quando ele é escravo, ele não consegue, por conta própria, se ver livre da condição de escravidão. Ele não consegue produzir riqueza suficiente para comprar a sua liberdade. Ele não consegue, porque todo o seu trabalho, o seu labor é refém do seu Senhor. Então é necessário que alguém pague o preço por esse resgate. E é exatamente aqui que nós entendemos a razão pela qual Jesus pagou o preço de morte. Foi exatamente por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi exatamente por isso que Jesus derramou o seu sangue, mesmo sendo justo, perfeito, para que se cumprisse a palavra de Deus. Porque a consequência do pecado é a morte. Então o preço do resgate do pecador era a morte. E Jesus morreu, pagou o preço e resgatou aqueles a quem Deus desejou salvar. Então, se nós, a partir dessa regeneração, vivemos mortificando os efeitos ou os feitos do corpo, e aqui corpo, irmãos, e natureza pecaminosa, tem a mesma ideia. Até no grego, são palavras diferentes, mas que estão envolvidas no mesmo campo semântico, que querem dizer exatamente a mesma coisa. São palavras que podem ser usadas de forma intercambiada. Ou seja, eu poderia mencionar o corpo. Paulo não está tratando do corpo físico, mas do corpo como representando algo que é corruptível, algo que nos lembra morte, algo que nos lembra degradação. A natureza pecaminosa que existe em nós tem essas características. Mas, se vivemos combatendo estes feitos, certamente nós viveremos. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Uma vez salvos em Jesus Cristo, foi-nos outorgado o Espírito de Deus. E aquele regime de escravidão foi desfeito. Isto é, nós continuamos pecadores. Eu preciso de novo abrir um parêntese, porque todas as vezes que nós lemos Paulo, nós precisamos deixar isso claro. A teologia paulina não prega a perfeição, não prega o supercrente, aquele que bate no peito e diz, eu sou assim, assim, assado, eu sou o superior, aquele que não peca. Paulo não está dizendo isso de absolutamente ninguém. O que Paulo está pregando, meus irmãos, é que agora, enquanto acidente, nós pequemos, nós somos diferentes daqueles que éramos antes, escravos do pecado. Porque pensa a realidade do capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. No capítulo 8, o bem que eu quero fazer, o Espírito Santo de Deus me ajuda a fazer. Quando você é tentado por alguma coisa, irmãos, tentação não é pecado. Eu estou trabalhando isso também na mente dos pré-adolescentes, para que a gente não viva pensando que a gente está pecando o tempo todo. É interessante que Martinho Lutero, ele tem uma explicação bastante interessante a respeito da diferença entre tentação e pecado. Tem um livro que chama Conversas à Mesa de Lutero. Boa literatura, se você tiver tempo, é algo que eu recomendo e eu tenho disponível na minha biblioteca particular lá. Então, num dado momento, Lutero vai falar
a respeito da diferença entre tentação e pecado. Ele diz o seguinte: eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça. Você está ali, ele pousa na sua cabeça. Não posso impedir. Agora, eu posso impedir que ele faça um ninho nela. Nós somos o tempo todo bombardeados de múltiplos lados, tipos e jeitos de tentações, armadilhas, porque a Bíblia diz que o diabo é nosso adversário, está à nossa volta como um leão que está rugindo tentando nos devorar, oferecendo possibilidades para nos afastarmos de Deus. Então, ao sermos confrontados pela tentação, nós temos agora em Cristo a possibilidade de dizer não. O bem que eu quero fazer agora, por causa de Jesus, a gente consegue fazer. Porque, como o Tiago diz, toda boa dádiva procede de Deus. Então agora, irmãos, é possível resistir. Ah, pastor, mas às vezes eu não resisto. Eu não resisto. Pode acontecer, irmão. E é nessa hora que nós também somos orientados pela palavra de Deus, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos eles. Agora, algo precisa ser dito. A vida cristã bíblica não é um peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. É necessário que haja transformação, mudança de vida. Porque se antes nós estávamos escravos, ou seja, eu até quero, mas não consigo. Agora, nós podemos e temos ferramentas espirituais para combater as tentações. É isso, por exemplo, que Paulo trata em Efésios, quando ele diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E como que a gente toma posse dessa armadura? Pela oração. Existem disciplinas espirituais que nos aproximam de Deus, oração, jejum, leitura bíblica, contemplação e tantas outras, irmãos, que nos permitem vencer aquilo que antes nos dominava. E é isso que Paulo está dizendo. Porque se nós anularmos, mortificarmos os efeitos do corpo, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, o pecado não é aquele que define o nosso jeito de viver. Ele vai ser um acidente. Fala, nossa, deu ruim. A gente sente tristeza por isso. E aí fala, Jesus, tem misericórdia aqui. Me ajuda. Não pode ficar dando ruim todo dia. Porque se isso está acontecendo, certa vez, eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos dizendo o seguinte: irmãos, tem algo que está me incomodando na nossa igreja. E aí todo mundo ficou assim, né, olhando para ver o que ele ia dizer. A gente não pode ficar orando assim, Senhor Deus, eu vivo pecando todo dia, pensamento, atitude, e gesto e tal, não sei o que. Porque isso não retrata um crente bíblico. É verdade, nós podemos pecar em pensamento, em atitudes, nos omitindo, mas isso não pode ser uma constante no nosso dia. Porque se Jesus venceu o mundo e Ele nos garante a sua presença, e a gente tem perdido todas as batalhas, em todos os campos, pode ser que tenha nos faltado o Espírito aqui. O Espírito Santo que nos outorga, ou que nos garante esta salvação. E aí ele vai dizer o seguinte, bom, já que é assim, verso 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é o seguinte, irmãos, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia está nos dizendo, nós somos filhos de Deus. E esta é uma informação que deve trazer alegria para o nosso coração. Uau! Eu sou filho, ainda que adotivo, mas filho do Criador de todas as coisas. Legal isso, não é? Mas isso traz consigo implicações. O Filho do Criador de todas as coisas, que é santo, puro, misericordioso, amoroso, deseja que nós vivamos como seus filhos.
Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Ou seja, Paulo aqui está fazendo um paralelo. Antes vocês viviam atemorizados com medo, porque vocês tinham um espírito de escravidão, vocês percebiam que não era possível agradar a Deus na plenitude, porque não era possível cumprir a lei. Mas agora, ele completa dizendo: outra vez recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. E clamar é mais do que chamar. É como alguém que grita, irmãos. Quando eu digo assim, ouve o clamor da tua igreja, é como se a gente começasse falando e terminasse gritando. Papaizinho, Abba, o termo hebraico, uma expressão de carinho, não mais aquele que está, porque sabe, irmãos, aqui é interessante também, Paulo está retratando o relacionamento de um religioso com Deus que manda a lei e que reprime pecado. Por isso, antes da compreensão da graça de Jesus, isso acontecia com os religiosos do Antigo Testamento. Muitos destes, fariseus, escribas e outras linhas, que pensavam que eles deveriam agradar a Deus apenas com a obediência da lei. Mas isso é impossível. Então eles obedeciam por medo e não por amor. E assim, irmãos, obedecer por medo funciona, mas nem sempre. Você obedece por medo quando se sente supervisionado, não é? É assim, se a pessoa está me vendo, se a professora está me vendo, eu não colo. Se ela vira as costas, aí eu pergunto para o colega do lado aqui, qual que é a 2? Se o pastor está vendo, você se comporta. Virou as costas, as coisas mudam. Se o seu pai está dentro de casa, você é um tipo de filho. Se ele sai, você vira outro. Então, a obediência por medo, ela funciona, mas é restrita demais. E assim, o problema da obediência por medo é que ela acontece, meus irmãos, pelo medo da punição e não pelo desejo de agradar o Senhor. Então, aqui Paulo está falando desta natureza pecaminosa que trazia esse medo. Porque qual que era a ideia? Deus então manda a lei, uma lei que o povo não consegue obedecer, e diz para esse povo, se não obedecer eu vou castigar. Então qual que era a relação dos religiosos para com Deus? Vamos fazer isso, senão Deus vai castigar a gente. Quando na verdade o castigo de Deus vinha como uma tentativa, como uma expressão de amor de um pai que produz uma pena para trazer de novo, de volta. Então quando nós obedecemos por amor, isso nos liberta de tais sentimentos. Porque aí, mesmo sem uma supervisão, é claro que Deus, Ele nos vê por completo, mas sem esse pensamento de que, porque estamos aqui é que eu vou ser desse jeito. Eu vou ser assim no futebol também, pelo menos deveria ser. Eu vou ser assim na minha vida profissional. Por quê? Porque Deus vai me castigar? Não, porque eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. E isso é transformador. Nós fomos feitos filhos de Deus. E agora, este Espírito, e aqui, irmãos, existe uma nuance interessante na tradução. Se alguém tiver uma tradução diferente aí, por favor, levante a mão só para mim saber. O texto aqui está dizendo o seguinte, porque não recebemos o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Está vendo aí que espírito está em letra minúscula? Mas na verdade deveria estar em letra maiúscula, porque aqui está referindo-se ao Espírito Santo de Deus enquanto pessoa. Então, quando aqui Paulo está falando deste espírito da adoção, ele está falando do Espírito Santo de Deus, que nos atesta que somos filhos de Deus. Esses dias, alguém me disse, ô pastor, mas esse negócio de ficar traduzindo texto novo, parece que o senhor fica apontando um erro na Bíblia da gente, ué? Falei, não. Então eu preciso deixar isso muito bem explicado. Aqui, irmãos, não existe um erro na Bíblia, na Escritura.
mas um erro de tradução. É um erro, porque tinha que estar em maiúsculo. Mas dá para entender por que errou. Vou explicar para os irmãos. Quando, em gramática no português, eu me refiro a uma pessoa, eu uso letra... Me ajuda, professores? Letra maiúscula, não é? Mas isso não existe no grego, irmãos. Não faz diferença. Se eu estou falando o Albert enquanto pessoa, o Albert, digamos que exista um Albert e um talher. Eu só penso em comida, né? Entende? Sabe? É como se eu estivesse falando o espírito da Carminha, o espírito do Satanás, o espírito de Deus. No grego, irmãos, não existe essa diferenciação de maiúscula ou minúscula para nos referir a Deus. Então, acontece isso porque, em tese, aí tem um problema de tradução. O tradutor, então, é que atribui isso. E como é que ele faz isso? Pelo contexto. E pelo contexto fica claro que houve aqui um deslize de tradução. Mas as traduções mais novas, alguém tem alguma tradução que é a da senhora, dona Carla? De que ano que é? É revista atualizada? Não, essa é corrigida, não é? Revista corrigida. Corrigida, né? E aí está espírito em letra maiúscula, tá vendo? Então é uma questão de tradução. Eu só estou dizendo isso para que a hora que você lê espírito de adoção aí, você entenda que aqui é o Espírito Santo. Você quer ver como é que isso é verdade? Passa para o verso 16. O próprio Espírito. Olha aqui, é exatamente a mesma palavra, que não tem no grego, no original, a ideia de maiúsculo ou minúsculo, mas aqui o autor entendeu que era o Espírito Santo. Mas perceba que o Paulo está falando o próprio. O próprio quem? O Espírito que ele acabara de dizer. Então Paulo está nos falando que o Espírito Santo de Deus é quem nos recebe como filhos adotivos de Deus, no qual chamamos Abba Pai. E é este Espírito, com letra maiúscula, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Deus está o tempo todo falando o seguinte: ei, você é meu. O crente verdadeiro peca. Peca ou não, irmãos? Peca. O pastor peca. Peca. Você peca. Pode existir um crente verdadeiro que se afasta de Deus por algum tempo, irmãos? Pode. É aquilo que Paulo diz, né? De apagar o espírito, de dar vazão à carne, e por um determinado tempo, essa pessoa se afasta de Deus, da comunhão da igreja. Mas não existe felicidade verdadeira, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Quer um exemplo disso? Pense você peca e tem consciência do seu pecado. Como é que você fica? É triste. Sabe o que acontece comigo? O negócio seguinte, irmãos. Sabe quando você percebe? Não. Sabe aquele que você fez e... Nossa. E aí, pelo menos acontece comigo. Eu fico esperando uma oportunidade de ficar sozinho com Deus. Na mesma hora a gente fala: Deus, me perdoa, o que eu fiz está errado. Mas isso não basta. Você precisa de um momento ali sozinho e falar: Deus, lembra daquela hora lá? Que feio. Que feio que eu fiz. Por quê, irmãos? O pecado coexiste conosco. Mas ele não nos dá mais a alegria que o Espírito de Deus, que nos habilita a clamar pelo nosso papaizinho. E agora, quando isso acontece, não mais alegria, mais tristeza. Então, nós podemos até nos afastar da presença de Deus, da comunhão de Deus, dos meios de graça de Deus, mas nunca haverá paz e alegria verdadeira. Deus há de chamar, minha mãe dizia isso, né? Quer pelo amor ou pela dor, vai chamar. Porque num dado momento da vida, se essa pessoa tem o Espírito de Deus, ele há de confrontar a vida dela. Qual é o outro jeito, então, de eu também descobrir? Porque esse é o jeito mais eficaz, né? É Deus que está ali atestando. Mas qual que é o
outro jeito da gente descobrir se a gente é filho de Deus ou não? O João, por exemplo, ele nos apresenta algumas pistas. Nós somos filhos de Deus quando nós imitamos a Deus, amamos a Deus. Nós somos filhos de Deus quando amamos ao nosso próximo. Nós somos filhos de Deus quando vivemos para a glória de Deus. Então sim, existem características dos filhos de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós não podemos, quando ele fala em Gálatas, nós não podemos voltar àquilo que nós éramos antes, porque agora nós somos filhos de Deus. Não dá para viver como um filho inimigo. Nós somos filhos de Deus e precisamos viver como tais. Antes escravos, agora como filhos. E ele conclui: ora, se somos filhos, e aqui, como nós já dissemos na semana passada, o se não é uma dúvida, mas uma forma de propor. A ideia é: ora, já que somos filhos, somos também herdeiros. O que é isso, irmãos? Implicações de argumentos. Tudo que você pode dizer qualquer coisa. Pode dizer qualquer coisa. Mas a gente precisa estar atento que para cada uma das nossas afirmações, das teses que nós defendemos, nós precisamos estar cientes das consequências, das inferências destas afirmações. Então Paulo disse: nós fomos feitos filhos de Deus, concordando com João. E aí é o seguinte: eu sou filho de Deus, Jesus é filho de Deus, em tese Jesus é nosso irmão maior, em tese se Jesus é filho de Deus, herdeiro de Deus, Deus me adotou, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus no céu. Então perceba, se Jesus como filho de Deus foi glorificado, Jesus morreu para nos salvar e Deus glorifica o Filho, acontecerá que no final também com Ele nós seremos glorificados. Quando o pecado não mais existir. Então aqui são consequências, inferências da afirmação que Paulo havia feito. Ora, já que somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, porque o que Jesus diz? Aquele que quer vir após mim, pegue a sua rede, deite e fique olhando o tempo passar. Aquele que quer vir após mim, continue do jeito que você está e tudo vai ser bem na sua vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. O que mais? Tome a sua cruz e me siga. Então, irmãos, o Evangelho nos chama a uma missão de confronto. É um confronto cultural, pastor? É sim, um confronto cultural. Mas antes de ser cultural, ele é um confronto pessoal. Porque eu tenho que me negar a minha natureza pecaminosa todos os dias. Para que então eu consiga negar as paixões desse mundo. Contradizer verdades postas pela sociedade do nosso tempo, que contrariam a palavra de Deus. Então aqui Paulo segue fazendo um silogismo, um raciocínio lógico, para que nós pudéssemos chegar então nesta constatação, que é o que ele faz aqui no verso 17. Qual é a beleza disso, irmãos? Certeza da salvação. Quem aqui já ouviu falar em John Bunyan, o autor do Peregrino? O Peregrino, depois da Bíblia, é o livro mais famoso. Quem é que já leu o Peregrino? Eu estou abismado. Eu vou dar como tarefa, irmãos. Tenho que ler o Peregrino. Vou comprar o Peregrino. Eu tenho 2 exemplares lá em casa e está disponível. Você tem que ler o Peregrino. Tem que ler, tem que ler. Tem que ler. O filme é a mesma coisa? Oi? Não, nada como um bom livro, né, dona Maria? Não, o filme é bom, o filme é bom, mas dá umas romanceadas, nada como um bom livro. É o seguinte, irmãos, o Peregrino, mas eu falei do Peregrino que é o título dele mais famoso. Tem um outro que fala da glória de Deus. Ô Senhor, como é que é? Eu tenho esse também. Você tem que ler também, tem que ler. Irmão, sabe por que eu estou dizendo que tem que ler? Porque isso muda a vida da gente. E aí nesse outro livro, que ele fala da glória de Deus, que eu também tenho, está disponível para emprestar,
E sempre que eu empresto, eu digo, cuida bem dos meus livros, que eu gosto tanto deles, mas está sempre disponível, irmãos, sempre disponível. Ele diz o seguinte, ele então se converteu lá na Inglaterra, e aí o seguinte, aquela luta, né, da natureza pecaminosa com o Espírito de Deus, natureza pecaminosa e o Espírito de Deus. E aí o seguinte, a tentação dele, blasfema contra Deus, blasfema contra Deus, blasfema contra o Espírito Santo de Deus, e aí ele lutando, só uma luta interna dele, tipo assim, dá uma testada para ver se Deus é Deus mesmo e tal. E aí aconteceu um ruim lá, ele conta isso nesse livro, aconteceu um ruim lá, e ele então blasfemou contra Deus, contra o Espírito de Deus, e ele então disse um tanto de coisa que ele se arrependeu, e assim que ele mordeu a isca, veio um sentimento no seu coração, blasfemou, não tem perdão, blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, está na unha do capeta, do Satanás. Você está se enganando, enganando as pessoas que acham que você é crente. Irmãos, ao longo de 2 longos anos, Bunyan sofreu, pensando que ele havia perdido o bem mais precioso da sua vida, que era a salvação. 2 anos, irmãos, dormindo todos os dias, se arrependendo várias vezes de ter dito coisas ruins a respeito de Deus, até que, é por isso que ele fala da graça de Deus, Deus se revela a ele, irmãos, e ele tem uma compreensão bíblico-teológica mais refinada do significado de blasfema contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo. E foi então que ele percebeu, é isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Então eu não blasfemei contra o Espírito Santo, porque eu creio em Deus. E foi então que ele escreveu falando da glória de Deus, dizendo, o maior presente que nós podemos ter aqui é a certeza e a convicção de que Deus está sempre conosco. Não porque nós somos bons e capazes de cumprir, mas porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas porque Ele disse, eu vou para junto do Pai, mas enviarei outro Consolador que estará com vocês. É disso que esse texto está nos dizendo, irmãos. A gente está indo embora para a nossa casa agora e a gente não sabe. Ô Graça, eu não sei se você vai jantar mesmo amanhã lá em casa, não. Quer dizer, tá de pé o convite. Mas se der um ruim, pode acontecer. Nós podemos descansar na promessa de um Deus que não falha. De que se isso acontecer, eu estarei com Ele, irmãos. Então que nós possamos voltar às nossas casas, pensando a respeito de esta verdade do apóstolo Paulo, que é bela demais, que traz conforto ao nosso coração. É por isso que um dos pontos da doutrina, uma das doutrinas da graça é a perseverança dos santos. É disso que nós estamos tratando aqui. A perseverança dos santos é a doutrina bíblico-cristã reformada, que fala que uma vez que nós fomos salvos, alcançados por Deus, é Deus quem sustenta esta salvação pelo poder da sua palavra e pela ação do Espírito que opera em nós. É por isso, irmãos, que nós podemos descansar. Então quer dizer, pastor, que eu salvo uma vez por todas, eu posso então cometer as maiores atrocidades, porque enfim eu estou salvo? Irmão, se você pensa assim, você precisa começar a questionar a sua salvação. Porque você está sendo dominado por uma natureza que em tese deveria ter morrido. Então, irmãos, a certeza da salvação não gera em nós tranquilidade para vivermos na carne, mas a certeza que agora nós vivemos para o Espírito. Ou nós vivemos e andamos no Espírito. E isso traz segurança ao nosso coração. Amém? Amém? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Deseja fazer algum acréscimo, um comentário? Você pode fazer isso agora. Se não, quero convidar os irmãos para que estejamos orando. Continue firme, na semana que vem nós estaremos continuando. O capítulo 8 nos reserva pérolas ainda muito preciosas e eu quero contar com a sua presença aqui para as próximas semanas. Vamos orar?
encerrando assim o nosso culto, convido vocês a colocar de pé, e assim recebam a bênção do Senhor. Que Deus abençoe a sua semana, guarde a sua vida, que Deus abençoe você que nos assiste pela internet, que esta palavra possa trazer paz ao seu coração também. Deus querido, nós somos gratos ao Senhor pela ação do Teu Espírito nos nossos corações, porque o Teu Espírito, ó Deus, atesta com o nosso Espírito que somos Teus filhos. E já que somos Teus filhos, somos co-herdeiros com Cristo para uma herança que foi conquistada por Ele na cruz do Calvário, que é incorruptível, imarcessível, e nós Te louvamos por isso, Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, que o Senhor, ó Deus, nos perdoe dos nossos pecados, nos ajude, Deus, a vivermos como filhos que de fato somos do Senhor, libertos, ó Deus, da escravidão do pecado para uma vida que glorifique o Seu nome. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor toque no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos aqui, bem como daqueles que assistem, ó Deus, na sua casa, onde quer que eles estejam. Que o Senhor, ó Deus, traga segurança ao nosso coração, ao percebermos e sentirmos que em Cristo Jesus nós fomos feitos seus filhos. Muito obrigado por isso, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo final de quarta-feira.